Esta é a assistência espiritual do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Procure estar em um ambiente tranquilo, calmo e silencioso e tenha próximo um recipiente com água, que será magnetizada após a preleção de hoje. Começaremos em instantes. Busque se manter tranquilo, tranquila e com um pensamento no Mestre Jesus. Olá! Seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez a uma assistência espiritual do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Estamos localizados na rua Jorge Moreira, número 115, bem próximo do Monumento do Ipiranga, aqui no bairro de mesmo nome, na zona sul de São Paulo. Continuamos com este trabalho online, sempre com novos vídeos, direcionado aos animais, todo sábado às 17 horas, e aos adultos em geral, também nos sábados às 18 horas. Nós estamos abertos para a assistência espiritual presencial, tomando, claro, todos os cuidados necessários frente à situação sanitária em que estamos vivendo. Durante este mês de janeiro, estamos funcionando aos domingos, a partir das 9 da manhã, com início de preleção e passes às 9h40 da manhã. Sinta-se desde já convidado, convidada a comparecer e a fortalecer este trabalho. Então nós vamos inicialmente nos preparando para refletir sobre o assunto de hoje. Por isso convido todos a fecharem os olhos, a respirarem profundo e lentamente, para que possamos estar cada vez mais tranquilos e serenos. De preferência, em um ambiente acolhedor que nos permita relaxar neste momento. Sentindo cada vez mais a tranquilidade que nos rodeia e no nosso interior, nós vamos nos sintonizando com o nosso anjo de guarda, o nosso amigo de todas as horas, companheiro de sempre, que mais uma vez durante esta semana nos acompanhou, nos fortaleceu, nos instruiu, para que aqui estivéssemos com saúde física, lucidez mental e a boa vontade renovada em aprender cada vez mais. É com esse amigo que nós nos ligamos aos demais mentores espirituais que estão ao nosso redor e que estão também no CEF. Rogamos que esses amigos, desde já, continuem nos acompanhando, continuem nos abençoando, continuem nos auxiliando conforme o nosso merecimento. E é com eles que nós vamos nos ligando, em definitivo, agora, com todas as fraternidades do espaço. Sim, esses grupos espirituais que auxiliam a todos que precisam em torno de todo o nosso planeta. É com esses amigos que nós nos sentimos cada vez mais amparados, elevando o nosso pensamento até a nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, que com o seu véu azul, com toda a sua luz, carinho e amor, toca o nosso coração de forma profunda e nos dá toda a tranquilidade e fé para que possamos alcançar Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso amigo. Agradecemos a Ti, Jesus, por todos os ensinamentos do Evangelho, por toda a luz e bênçãos que desprende a nós enquanto caminhamos sobre a terra. É contigo, Jesus, que nos elevamos até Deus nosso Pai, onde agradecemos pelo dom da vida, por tudo aquilo que temos e somos e por todas as oportunidades de crescimento. E assim rogamos: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Muito bem, preparados? Nós vamos hoje refletir sobre um assunto muito importante desde lá dos tempos de Jesus e que atualmente é cada vez mais prudente discutirmos. Retribuição. Retribuir o mal com o bem. E para que possamos abordar esse tema, vamos separar basicamente em 3 partes. A primeira delas, nós vamos falar sobre o mal. Sim, sobre ele mesmo, a maldade. Não é de hoje que nós ou nos fazemos essa pergunta, ou ouvimos essas perguntas dos outros, inclusive muito no meio espírita. Por que o mal existe? Porque Deus, afinal de contas, não só na doutrina espírita, porém também em outras religiões, é um ser dotado de bondade, de amor e presença em todos os lugares, permite que o mal aconteça. Tantas tragédias, tantos atos mesquinhos, bizarros, principalmente na situação atual em que vivemos, na questão da saúde. Por que será que um ser, ao mesmo tempo tão onipresente, tão poderoso, permite que tudo isso nos aconteça? Para isso, eu li uma tirinha dessas de quadrinhos na internet recentemente que caiu como uma luva nessa lição. Estavam ali basicamente 2 pessoas conversando, olhando para as estrelas, vislumbrando a noite. E uma perguntou para a outra: poxa, se você tivesse a oportunidade de falar com Deus, o que você diria? Eu diria para ele a seguinte pergunta: poxa, por que você deixa tanta maldade acontecer no mundo? E você, o que você diria? Aí a outra pessoa refletiu um pouco, voltou seu olhar para a primeira e disse: honestamente, eu não diria nada, porque eu teria medo dele me perguntar exatamente a mesma coisa. Quando nós colocamos, seja na conta de um ser maior, como Deus, seja na conta de Jesus, ou seja na conta de qualquer outra pessoa ou acontecimento, aquilo que acontece não só conosco, mas com o mundo inteiro, nós estamos mais uma vez praticando uma coisa que é muito comum e, queira ou não, absolutamente normal. Nós estamos terceirizando uma responsabilidade que em grande parte é também nossa. Quando nós nos perguntamos por que o mal existe, a pergunta correta é: o que eu faço para que este mal deixe de existir? Ah, mas nós não somos responsáveis pelas guerras que acontecem ao redor do mundo, pelas maldades que ocorrem em lugares distantes, seja no planeta ou seja no universo. E isso é uma verdade. Mas o que nós fazemos para atenuar, para suavizar os efeitos dessa maldade? Que pode ser perfeitamente feito pelas orações. Sim, nós sabemos que o nosso poder de pensamento é muito grande e junto com ele as nossas vibrações, as nossas orações, os nossos desejos de que as coisas melhorem são mais fortes ainda. E com qual frequência nós oramos? Ou melhor, com qual frequência nós oramos apenas por nós mesmos e não pelos outros, e não pelo mundo, e não pelo universo, pela natureza em geral? Esse mal que acontece no nosso planetinha, coitadinho dele, ele independe de nossa vontade, isso é fato. Nós somos responsáveis por uma parcela muito pequena frente a esse todo, mas nós temos o poder de ajudar através das vibrações, das orações. E agora falando dessa pequena porcentagem, daquele mal que compete a nós. Será que nós somos seres já angelicais e não praticamos o mal em nenhuma das nossas ações no dia a dia?
Será que muitas vezes, quando nós somos simplesmente empurrados na rua, pisam no nosso pé, não nos dão bom dia, tampouco boa tarde, não nos abraçam, não perguntam como foi o nosso dia quando nós estamos, será que nós não fazemos o mesmo ou deixamos de fazê-lo? Será que é válido sempre questionar as atitudes do outro ou dos outros, ao invés de nos questionar? Como nós ficaríamos se Deus nos perguntasse: por que você deixa tanta maldade acontecer? O que nós fazemos para, novamente, atenuar a maldade cometida próximo de nós e daquelas que nós cometemos, mesmo sem querer? As leis da sociedade inibem crimes, inibem maldades. Mas existem muitos atos que não são previstos pela sociedade, tão pouco percebido. E aí nós voltamos novamente aos pensamentos. Dissemos há pouco que os pensamentos têm poder para suavizar o sofrimento alheio. E ele também tem o mesmo poder, quiçá maior, para emanar negatividade aos outros e a nós mesmos. Daí fica a pergunta: o quão negativo nós somos e quanta negatividade nós geramos para o outro e para o nosso ambiente, para aquilo que nos rodeia? A sintonia de nossa casa, trabalho, enfim, está boa ou ruim? E o quanto disso é nossa responsabilidade? Percebamos, portanto, que essa mudança de pensamento, onde nós sempre colocamos o eu primeiro, faz toda a diferença. E não é um eu egoísta, muito pelo contrário, é um eu que se preocupa com as atitudes que nós tomamos antes das atitudes que os outros tomam. Os pensamentos que passam pela nossa cabeça, ao invés de sabermos o que os outros estão pensando. O que nós podemos fazer e não o que os outros fazem. A outra parte desse tema é sobre o bem. Sim, nós temos tanto poder para fazer o bem, mas tanto poder, que uma vez que nós percebamos que é muito mais vantajoso não para os outros, mas para nós mesmos fazer a bondade, só por esse pensamento nós já não faremos mais o mal. Fazer o bem ao próximo nos anima, nos dá vontade de viver. A ciência está comprovando que as sensações, todas as substâncias geradas em nosso cérebro e no nosso corpo, a cada vez que nós praticamos uma caridade, são sensações únicas, geradas em nosso organismo apenas quando esse ato é cometido. Já experimentamos dar o de comer para alguma pessoa? Já experimentamos dar um abraço, dedicar um tempo para ouvir, dedicar simples palavras: como foi seu dia? Posso te ajudar? Como você está? Vamos experimentar e vamos observar como isso trabalha dentro de nós mesmos. Os nossos pensamentos automaticamente mudam. Por quê? Porque a nossa companhia espiritual também muda. Sim, o Espiritismo nos diz de que os nossos pensamentos e sentimentos são vitrines, são faróis para os espíritos já fora da carne, fora do corpo, que possam vir a nos acompanhar. Ou seja, um espírito desencarnado, ou seja, um espírito sem corpo, que esteja mais inclinado para o mal do que para o bem, ele vai se aproximar de pessoas que pensam como ele, ou seja, pessoas que pensam negativamente. E o contrário é verdadeiro, ou seja, espíritos que pensam de forma positiva, de forma animada, de forma a transformar o ambiente, irão se aproximar daqueles que pensam da mesma forma, que pensam com amor, que pensam com vontade, que pensam com aquele ânimo de fazer diferente. Nós absolutamente só temos a ganhar em fazer a bondade. Muitas vezes, nós deixamos o nosso preconceito predominar. Por exemplo, negando uma esmola a alguém na rua, pensando em como aquela pessoa vai utilizar aquela quantia. Pode ser míseras moedas, mas nós, muitas vezes, pensamos assim:
Ah, aquela pessoa vai gastar com coisa que não presta, vai gastar com bebida, vai gastar com outras substâncias, isso não vai fazer bem para ele. É por isso que não é bom dar esmolas. Imaginem, amigos, se nós trabalhássemos e o nosso chefe, ao nos dar o salário, fizesse a mesma coisa. Ah, eu não vou te pagar esse mês porque possivelmente você vai no shopping para comprar alguma coisa que não lhe será útil. Ah, eu não vou lhe pagar esse mês porque você vai pegar esse dinheiro e gastar numa noitada. Imaginem! Será que é isso mesmo que nós gostaríamos de ouvir? Por que simplesmente nós não podemos ajudar com o pouco que temos, com qualquer coisa, seja dinheiro ou não seja dinheiro, sem pensar no depois? Simplesmente fazer, agir. Muitas vezes, quando nós pensamos em fazer a bondade, nós nos retraímos. Nós muitas vezes nos deixamos levar do, nossa, como é que os outros vão achar? O que os outros vão pensar de mim se eu, por exemplo, der atenção para aquele pedinte, seja no ônibus, ou seja no metrô, ou seja na rua? E aí nós não praticamos o ato. E aí nós deixamos de receber tudo aquilo que a espiritualidade, que Jesus, que o universo nos dá quando nós agimos em prol ao próximo. E a última parte deste tema é a retribuição. Como o próprio nome diz, retribuir é fazermos algo após um primeiro acontecimento. Quando nós fazemos qualquer compra, por exemplo, dependendo do valor que usamos para pagar, nós recebemos o troco. E o troco só existe após o dinheiro dado. Então a retribuição, ela é gerada após uma ação. Falamos aqui da maldade e falamos de fazer o bem. Mas o que definitivamente nos mostra como realmente somos são as nossas reações. É muito mais fácil, convenhamos, nós pensarmos e agirmos com bondade, com empatia, ajudando o próximo, se aquele próximo já faz parte do nosso ciclo familiar, já é uma pessoa que nós gostamos, é uma pessoa que nós nos simpatizamos, do que aqueles que, porventura, nos fazem mal. É infinitamente mais fácil. E a pergunta central aqui é: por quê? Afinal, como o Evangelho nos diz, o que diferencia aquela pessoa ou nós mesmos que apenas fazemos o bem para aqueles que nos fazem o bem, daqueles que praticam a maldade, daqueles que justamente só espalham negatividade, mas que com certeza fazem o bem para aqueles que o bem o fazem? É muito fácil, por exemplo, para nós fazermos o melhor para os nossos filhos, por exemplo, porque são nossos filhos. Mas e para os filhos dos outros? E para os filhos daqueles que não têm nada para comer, que tampouco têm onde se abrigar? E quiçá para os filhos daqueles que nos tratam de uma maneira que nós julgamos não apropriada. O filho do chefe, por exemplo. Ah, que desafio gigantesco de retribuir este mal, entre aspas, com uma atitude boa. O primeiro passo é definitivamente nós pensarmos da seguinte maneira: como nós podemos fazer a diferença? Simplesmente agindo diferente. Não adianta nós queremos praticar o bem apenas para aqueles que praticam o bem para conosco. Assim foi ensinado por Moisés lá atrás, o velho olho por olho e dente por dente, e olha quanto tempo já passou. Se essa realmente fosse uma lei coerente, fosse uma lei de progresso espiritual, a gente acha mesmo que o mundo estaria do jeito que está hoje? Claro que não! Existe muita bondade no mundo hoje acontecendo, claro, muito em virtude de troca de bem para com o bem, mas muito mais em virtude daqueles que se abnegam de seus privilégios, de seus luxos, para fazer a bondade àqueles que mal conhecem, que nunca viram na vida. Daqueles que dispõem tempo e recursos morais, veja, não estamos falando de materiais, de bens, mas sim de tempo e recursos morais, simplesmente para praticar a caridade para aqueles que mais precisam. Reação. Ah, nós podemos fazer disso como um jogo diário. Como?
Simplesmente ao acordar e antes de sair de casa para os nossos afazeres, mentalizar o que gostaríamos de pensar, sentir e fazer ao longo daquele dia. E aí, nós prestamos atenção principalmente às nossas reações. Vamos supor que nós planejamos em dar bom dia, em agir com toda a delicadeza para as pessoas que estão ao nosso redor. Será que conseguimos? Será que não há uma pessoa que, devido ao acontecimento, nós simplesmente travamos e não conseguimos sequer dar um obrigado? Um de nada? E aí, ao fim deste mesmo dia, nós vamos comparar aquilo que realmente fizemos, muito em virtude das nossas ações, em comparação ao que prometemos fazer no período da manhã. É o velho eu quero ser versus o que eu sou. A expectativa versus a realidade. Não tenhamos dúvidas, meus amigos. Quando nós retribuímos o mal com o bem, nós estamos elevando, multiplicando o sentimento de bondade que aquele ato acarreta, que aquela atitude atrai. Mencionamos há pouco, por exemplo, que pensamentos positivos atraem espíritos com um igual pensamento. Imagina retribuir o mal com o bem. Quão serão as boas e ótimas companhias, independente de onde estejamos? Quão poderoso será o nosso pensamento também direcionado ao bem? Quão forte nós seremos aqui dentro? Quantas bênçãos mais nós receberemos? Quanta força de vontade maior nós teremos, inspirados pelos Espíritos e por Jesus, para enfrentar e solucionar os problemas que aparecem em nossa frente. Nós só temos a ganhar. É um jogo em que não há perda, há sempre aprendizado e há sempre evolução. Feliz daquele que não pensa duas vezes e tampouco na maldade que lhe é acometida e sempre reage, sempre pratica a bondade, independente para quem seja e quando seja. Vejam, o bem é sempre prudente. Sempre é hora de fazer o bem. Então que nós possamos definitivamente arregaçar as nossas mangas, descruzar os nossos braços e ao invés de nos acometermos de toda a maldade que ocorre no planeta, vamos refletir o que nós estamos fazendo para reverter essa chave, para reverter essa onda, para reverter essa energia. O quanto eu estou contribuindo para que o mundo seja cada vez melhor. E é com esse pensamento, meus amigos, que mais uma vez convido a todos a fecharmos os nossos olhos para que possamos praticar a bondade. A bondade através das vibrações, da oração feita com amor, feita com vontade, onde do nosso coração agora nós vamos extraindo, colocando para fora definitivamente tudo aquilo de bom que Deus e a natureza depositam em nós. Nós iremos aplicar essa energia junto da espiritualidade em favor da Terra, imaginando todo o nosso planeta envolto de uma luz dourada, onde todas as regiões, todos os povos são abençoados, são iluminados, principalmente aqueles que ainda lidam com conflitos, ainda lidam com violência, para que esses irmãos tenham ânimo, tenham vontade, tenham a esperança. Vibramos pelos governantes da Terra para que sigam tendo Jesus como exemplo antes de qualquer ação. Vibramos pelo nosso país, o Brasil, a nossa pátria amada, belíssima por natureza, para que todos nós brasileiros possamos contribuir positivamente para que esta terra seja a terra do Evangelho. Vibramos pelos nossos irmãos enfermos em hospitais, acamados pelos diversos males e por toda a cúpula médica, para que possam agir sempre com empatia e carinho. Vibramos por aqueles que estão nas ruas, desamparados do mais básico para sobreviver,
que possam resgatar o ânimo, que sintam o nosso abraço espiritual neste momento para que sigam em frente. Este momento passa e há de passar. Vibramos pelos órfãos, por toda a idade idosa. Vibramos por aqueles que estão encarcerados, sejam por grade de ferro ou presos em seus próprios sentimentos de rancor, de vingança e de ódio, para que se libertem e possam sair melhores de que quando entraram. Vibramos por todos os lares da terra e pelo nosso próprio lar, imaginando Jesus mais uma vez adentrando a porta principal de nossa casa, permanecendo conosco e com aqueles que convivem conosco, para que o nosso ambiente familiar, o nosso lar, seja cada vez mais harmonizado. Vibramos pelo CEF, por esta casa abençoada que nos dá a oportunidade de aprendizado, de reflexão. Vibramos pela Aliança Espírita Evangélica, pelos seus ideais, por toda a sua cúpula diretora e casas filiadas. Pelas demais frentes espíritas no Brasil e no mundo e por todas as religiões. Que Jesus envolva as igrejas, os templos, os terreiros, todos os locais onde a religiosidade em prol do amor ao próximo é praticada. Que nós possamos pedir licença para vibrarmos por nós mesmos, que sigamos nestes novos dias com a vontade renovada em aprender cada vez mais e nos renovarmos intimamente. Por fim, entregamos o restante dessas vibrações nas mãos dos espíritos para que possam destinar aonde mais for necessário. E neste momento, convido a todos para que permaneçamos nessa onda de energia positiva e de amor em que nos encontramos, para que possamos mentalizar Jesus derramando sobre nós nesse instante luz em forma de centelhas divinas. Centelhas estas que são derramadas pelo nosso Mestre, de nossa cabeça, percorrendo todo o nosso corpo até os nossos pés. Igualmente nesse instante, os voluntários do CEF empunham as suas mãos sobre nós para exponenciar este momento do passe. Que nós possamos abrir o nosso coração e a nossa mente para que possamos receber este passe com toda a sua eficácia, com toda a sua energia. Que possamos agora envolver o líquido, recipiente com água que preparamos antecipadamente, onde mentalizamos que a energia sai das nossas mãos, fluidifica este líquido, para que ao ingeri-lo nós possamos dar sequência a essa assistência espiritual, a esta melhora íntima. E assim elevamos o pensamento a Jesus e a Deus, mais uma vez agradecendo por este momento, rogando graças a Deus. Pois bem, essa foi mais uma assistência espiritual do CEF. Reforçamos, ainda não é inscrito, ainda não segue o CEF nas redes sociais e tampouco conhece o nosso site? Acesse cef.org.br e tenha ali acesso a todas as novidades do CEF, das redes sociais, todos os comunicados e também aqui, seja no YouTube, Facebook, esteja ligado para a divulgação de novos vídeos, novos conteúdos e tudo aquilo que virá neste ano de 2022. Mais uma vez, é um imenso prazer estar conosco nesta oportunidade. Rogo a todos que tenhamos uma semana maravilhosa na presença de Jesus. Um grande abraço e até a próxima!